Antes de iniciarmos esta jornada poderosa de libertação espiritual, preciso te pedir algumas coisas fundamentais do meu coração. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo clicando no botão de inscrição. Você não pode perder nenhuma palavra de vida e libertação que compartilhamos aqui. Deixe nos comentários as maldições específicas que você quer ver quebradas. Pode ser uma maldição de doença que persegue sua família há gerações, uma maldição de relacionamentos que sempre dão errado, uma maldição de acidentes que se repetem, qualquer padrão negativo que você percebe se repetindo na sua vida. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que também precisam de libertação. Porque quando dividimos o poder da oração, ele se multiplica de forma extraordinária. E pode deixar este vídeo rodando até o final, porque cada palavra aqui foi ungida com o fogo do céu para quebrar cadeias espirituais e libertar cativos. Hamid Sanos. Em uma pequena cidade do interior brasileiro vivia uma família chamada Santos. O pai de Antônio morreu aos 34 anos quando foi picado por uma cobra que apareceu do nada. Agora Antônio estava com 33 anos e começava a sentir um medo terrível de que o mesmo destino o aguardava. Sua esposa Maria notava que coisas estranhas aconteciam ao redor da família. Objetos que se quebravam sozinhos, pesadelos que se repetiam, uma sensação constante de opressão espiritual. Até que numa noite, desesperados, eles se ajoelharam e clamaram: Deus, se existem maldições sobre nossa família, pedimos que o Senhor envie São Miguel Arcanjo com sua espada de fogo para romper definitivamente toda a obra das trevas sobre nós. O que aconteceu nos dias seguintes foi tão extraordinário e sobrenatural que mudou para sempre a compreensão deles sobre o poder de Deus contra as maldições. Mas como exatamente São Miguel interveio? Como a espada de fogo dele quebrou correntes geracionais? Isso você só descobrirá no final desta nossa caminhada. E eu garanto que vai transformar sua fé no poder libertador dos anjos de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre uma das armas mais poderosas que existem no arsenal espiritual do céu. A espada de fogo de São Miguel Arcanjo. Esta não é uma espada comum, feita de metal terreno. É uma arma forjada no próprio fogo do trono de Deus, temperada na justiça divina, afiada pela santidade celestial. Quando São Miguel empunha esta espada, não há demônio que resista, não há maldição que permaneça, não há corrente espiritual que não seja quebrada. O nome Miguel significa quem é como Deus. E isso revela sua função principal. Ele é o reflexo do poder de Deus na guerra espiritual. Quando as forças das trevas se levantam contra os filhos de Deus, quando maldições antigas tentam se perpetuar através de gerações, quando principados e potestades estabelecem fortalezas espirituais sobre famílias inteiras, é São Miguel quem recebe a ordem divina. Vá e quebre toda a obra do inimigo com sua espada de fogo. Mas você precisa entender uma coisa muito importante. Maldições não são fantasias, não são superstições, não são crendices populares. Maldições são realidades espirituais concretas. São decretos das trevas que se estabelecem sobre pessoas e famílias quando há brechas espirituais, quando há pecados não confessados, quando há pactos com o mal que foram feitos por antepassados. A Bíblia fala claramente sobre isso em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso não significa que Deus é injusto ou cruel. Significa que quando há rebeldia contra Deus, quando há pactos com demônios, quando há práticas ocultas, isso abre portais espirituais que permitem que forças malignas operem através de gerações. É como se fosse assinado um contrato espiritual que dá direitos legais aos demônios para atacar uma linhagem familiar. Eu sei que você chegou até aqui porque reconhece padrões negativos na sua vida ou na sua família que parecem se repetir de forma inexplicável. Talvez seja uma tendência ao alcoolismo que persegue os homens da sua família há gerações. Talvez sejam relacionamentos que sempre terminam em traição e dor. Talvez sejam acidentes que acontecem com uma frequência anormal. Talvez sejam doenças específicas que atacam sempre os mesmos membros da família. Talvez seja uma pobreza persistente que nunca permite que ninguém prospere verdadeiramente. Você já tentou quebrar esses padrões com força de vontade? Já tentou mudanças de comportamento? Já tentou terapias? Já tentou remédios? Mas parece que existe uma força invisível que sempre puxa você de volta para os mesmos problemas. E é exatamente isso que está acontecendo. Existe uma força invisível operando. Existem maldições estabelecidas no mundo espiritual que precisam ser quebradas com autoridade espiritual. Mas eu tenho uma notícia extraordinária para você.
Não importa quão antiga seja a maldição sobre sua vida. Não importa há quantas gerações ela vem operando. Não importa quão forte ela pareça ser diante da espada de fogo de São Miguel Arcanjo. Ela se desfaz como papel queimado. Porque não existe maldição mais poderosa que o poder de Deus. Não existe demônio mais forte que o exército celestial. Não existe trevas que possa resistir à luz divina. E você precisa saber de algo que talvez nunca ninguém tenha te falado. Você tem autoridade para quebrar maldições. Não porque você é perfeito, não porque você é super espiritual, mas porque você é filho de Deus, porque você tem o nome de Jesus, porque você pode clamar a intercessão de São Miguel Arcanjo. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Coloque sua mão direita sobre seu coração neste momento e sinta as batidas. Cada batida é uma confirmação de que você tem vida, de que você tem autoridade, de que você pode romper com o passado e construir um futuro livre de maldições. Agora, com sua mão no coração, repita comigo: Eu tenho autoridade em nome de Jesus para quebrar toda maldição sobre minha vida. Eu clamo São Miguel Arcanjo e sua espada de fogo para romper toda a obra das trevas sobre mim e minha família. Declaro que meu destino não será determinado pelo meu passado, mas pelo poder de Deus. Você precisa entender que existe uma guerra invisível sendo travada ao seu redor neste exato momento. De um lado estão todas as forças demoníacas que trabalham para manter as maldições ativas sobre sua vida. Esses espíritos imundos se alimentam da perpetuação de padrões destrutivos. Eles se fortalecem quando famílias inteiras permanecem presas aos mesmos ciclos de derrota. Eles celebram quando conseguem impedir que alguém quebre correntes geracionais. Esses demônios têm nomes específicos e funções específicas. Há espíritos de enfermidade que se especializam em trazer doenças hereditárias. Há demônios de discórdia que se especializam em destruir relacionamentos familiares. Há principados de pobreza que trabalham para manter linhagens inteiras na miséria. Há espíritos de morte prematura que operam para encurtar a vida dos descendentes de certas famílias. Há demônios de vícios que passam compulsões de pais para filhos através de gerações. Do outro lado está o exército mais poderoso que existe. O exército celestial liderado por São Miguel Arcanjo. E quando você clama o nome dele, quando você pede a intervenção da espada de fogo dele, você está acionando um poder que é infinitamente superior a qualquer força demoníaca. É como se um batalhão de soldados armados apenas com facas tentasse enfrentar um exército, equipado com tanques de guerra e mísseis teleguiados. São Miguel não luta sozinho. Ele comanda legiões de anjos guerreiros, cada um especializado em um tipo específico de guerra espiritual. Há anjos que se especializam em quebrar maldições familiares. Há serafins que purificam linhagens com fogo santo. Há querubins que estabelecem proteção permanente sobre famílias libertadas. Há arcanjos que selam brechas espirituais para que as maldições não retornem. A Bíblia nos conta em Daniel capítulo 10 sobre uma batalha espiritual que durou 21 dias entre anjos e demônios. O profeta Daniel estava orando, mas forças demoníacas estavam impedindo que a resposta chegasse até ele. Foi necessário São Miguel intervir pessoalmente para quebrar a resistência espiritual e garantir que a bênção fosse liberada. Da mesma forma, há batalhas sendo travadas no mundo espiritual pela libertação da sua família. Há anjos lutando neste exato momento para quebrar contratos demoníacos antigos. Há guerreiros celestiais cortando com espadas de fogo as correntes que prendem sua linhagem a padrões destrutivos. E São Miguel está liderando pessoalmente esta batalha porque ele recebeu ordens diretas do trono de Deus. Liberte este filho, liberte esta filha, liberte esta família das obras das trevas, mas você precisa fazer sua parte. Você precisa declarar guerra espiritual contra essas maldições. Você precisa usar sua autoridade como filho de Deus para romper contratos demoníacos. Você precisa clamar ativamente a intercessão de São Miguel. A libertação está disponível, mas você precisa se posicionar espiritualmente para recebê-la. Levante-se agora se conseguir, ou levante-se em espírito se não puder fisicamente. Vamos fazer uma declaração de guerra contra toda a maldição que opera sobre sua vida. Levante suas mãos em direção ao céu e declare comigo com toda a autoridade que há dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro guerra espiritual contra toda maldição sobre minha vida e minha família. Eu quebro toda maldição de doença. Eu quebro toda maldição de pobreza. Eu quebro toda maldição de relacionamentos destrutivos. Eu quebro toda maldição de morte prematura. Eu quebro toda maldição de vícios e compulsões. São Miguel Arcanjo, eu te invoco agora. Empunha tua espada de fogo e corta definitivamente toda corrente geracional que me prende. Queima todo o contrato demoníaco com o fogo do céu. Rompe toda a obra das trevas sobre minha descendência.
Agora respire profundamente e sinta. Sinta como se algemas invisíveis tivessem acabado de ser quebradas dos seus pulsos. Sinta como se correntes pesadas tivessem caído dos seus tornozelos. Sinta como se um peso gigantesco que você carregava há anos tivesse sido removido dos seus ombros. São Miguel acabou de desembainhar sua espada de fogo e começou a cortar sistematicamente toda a maldição que operava contra você. Agora eu quero contar para você sobre a primeira vez que a espada de fogo de São Miguel é mencionada na Bíblia. No livro de Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus colocou querubins e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada inflamada era a mesma espada de fogo que São Miguel empunha hoje. Mas você percebe a ironia? A mesma espada que foi usada para impedir o acesso à árvore da vida quando o homem pecou. É a mesma espada que hoje é usada para restaurar a vida quando o homem se arrepende. A mesma arma que serviu para manter o homem longe da bênção, hoje serve para romper tudo aquilo que mantém o homem longe da bênção. Esta espada não é feita de metal comum. Ela é forjada do próprio fogo da santidade de Deus quando ela corta uma maldição. Não apenas quebra o poder dela, mas purifica completamente a área espiritual onde a maldição estava operando. É como se fosse um bisturi espiritual que não apenas remove o tumor, mas esteriliza completamente a região para que não haja possibilidade de reincidência. Cada golpe da espada de fogo de São Miguel produz efeitos específicos no mundo espiritual. Quando ela corta uma maldição de enfermidade, não apenas quebra o poder da doença, mas estabelece uma cobertura de saúde divina sobre a pessoa. Quando ela rompe uma maldição financeira, não apenas libera a prosperidade, mas estabelece canais permanentes de provisão celestial. Quando ela quebra uma maldição de relacionamentos, não apenas restaura a capacidade de amar e ser amado, mas atrai pessoas certas e afasta pessoas erradas. Eu quero que você entenda algo muito importante. Quando São Miguel usa sua espada de fogo para quebrar maldições sobre sua vida, ele não está apenas reagindo ao mal, ele está estabelecendo o bem. Ele não está apenas destruindo as obras das trevas, ele está construindo fortalezas de luz. Ele não está apenas cortando as correntes do passado, ele está pavimentando caminhos para o futuro. A Bíblia fala sobre isso em Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isso significa que quando São Miguel quebra uma maldição sobre sua vida, ele não apenas cancela os ataques presentes, ele impede ataques futuros. Mas há algo ainda mais poderoso que preciso te revelar. A espada de fogo de São Miguel tem a capacidade de agir retroativamente. Isso significa que ela pode quebrar maldições que foram estabelecidas há gerações. Pode anular contratos demoníacos que foram feitos por antepassados que você nem conheceu. Pode cortar correntes espirituais que estavam operando há décadas ou até séculos sobre sua linhagem familiar. Imagine por um momento sua árvore genealógica sendo purificada desde as raízes. Visualize São Miguel subindo através de cada geração da sua família, cortando com sua espada de fogo todo pacto demoníaco, quebrando toda maldição, anulando todo contrato com as trevas que foi feito por bisavós, tataravós, antepassados que viveram há centenas de anos. E à medida que ele vai purificando cada galho da sua árvore genealógica, você sente o poder dessas libertações chegando até você no presente. Agora eu quero que você faça algo profético. Estenda suas duas mãos, palmas para cima, como se estivesse recebendo algo precioso do céu, e visualize São Miguel colocando nas suas mãos um fragmento da sua espada de fogo. Não a espada inteira, mas um fragmento dela, uma lasca ardente que representa a autoridade que ele está delegando para você usar contra as maldições. Sinta o calor sagrado desse fragmento nas suas mãos. Sinta o poder purificador que emana dele. E agora declare: com este fragmento da espada de fogo de São Miguel, eu corto toda maldição que ainda não foi quebrada sobre minha vida. Eu queimo todo o contrato demoníaco que ainda está ativo contra minha família. Eu anulo toda a obra das trevas que tenta se perpetuar através de mim. Em nome de Jesus, está consumado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, este é o momento crucial para fazer isso. Clique agora no botão de inscrição, porque vamos continuar compartilhando revelações sobre guerra espiritual e quebra de maldições que vão aprofundar ainda mais sua libertação. E mesmo que você precise sair antes do final deste vídeo, São Miguel Arcanjo compreende a sinceridade do seu coração e continuará operando em seu favor. Mas se puder permanecer conosco até o fim, você receberá a oração final que selará definitivamente sua libertação. Agora eu quero te apresentar aos companheiros de batalha de São Miguel Arcanjo, porque embora ele seja o comandante supremo do Exército Celestial,
Ele não luta sozinho. Há uma hierarquia angelical completa trabalhando sob sua liderança para garantir que toda maldição seja quebrada e que toda libertação seja consolidada. Primeiro, há os serafins purificadores. Estes são os anjos que aparecem depois que São Miguel quebra as maldições. Sua função é purificar completamente a atmosfera espiritual ao redor da pessoa libertada. Queimando com fogo santo qualquer resíduo demoníaco que possa ter ficado, eles garantem que não haja ecos espirituais das maldições antigas. Não haja fragmentos de influência demoníaca que possam tentar se reagrupar. Em segundo lugar, há os querubins protetores. Depois que a purificação é feita, estes anjos estabelecem uma cobertura permanente de proteção sobre a pessoa e sua família. Eles criam como que um escudo espiritual invisível que impede que novas maldições sejam estabelecidas, que novos ataques demoníacos prosperem, que antigas influências tentem retornar. Em terceiro lugar, há os anjos guerreiros especializados. Cada tipo de maldição requer um tipo específico de combate espiritual. Há anjos que se especializam em quebrar maldições de enfermidade e que permanecem de guarda sobre a saúde da pessoa libertada. Há anjos que se especializam em romper maldições financeiras e que trabalham para abrir canais de provisão. Há anjos que combatem especificamente maldições de relacionamentos e que atraem pessoas certas para a vida da pessoa libertada. Em quarto lugar, há os mensageiros da restauração. Estes são os anjos encarregados de trazer de volta tudo aquilo que foi roubado pelas maldições. Se a maldição roubou saúde, eles trazem cura. Se a maldição roubou prosperidade, eles trazem abundância. Se a maldição roubou relacionamentos, eles trazem amor verdadeiro. Se a maldição roubou paz, eles trazem tranquilidade sobrenatural. E todos estes anjos trabalham sob a coordenação direta de São Miguel Arcanjo. Quando ele empunha sua espada de fogo e quebra uma maldição, imediatamente toda esta hierarquia angelical se mobiliza para garantir que a libertação seja completa, duradoura e irreversível. A Bíblia nos conta sobre isso no livro do Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isso mostra que São Miguel não apenas vence batalhas individuais, ele expulsa completamente as forças demoníacas de territórios inteiros. E é exatamente isso que está acontecendo na sua vida neste momento. São Miguel não está apenas quebrando maldições específicas, ele está expulsando completamente toda a influência demoníaca do território espiritual da sua existência. Ele está estabelecendo um novo governo angelical sobre sua vida, onde não haverá mais espaço para a operação das trevas. Mas você precisa entender como funcionam as maldições para reconhecer quando elas estão sendo quebradas. Maldições operam através de padrões repetitivos. Se há uma maldição de acidentes sobre sua família, você vai notar que acidentes acontecem com frequência anormal e sempre em circunstâncias similares. Se há uma maldição de relacionamentos, você vai perceber que todos os relacionamentos da família terminam de forma parecida, com as mesmas características de traição, abandono ou conflito. Se há uma maldição de enfermidade, você vai observar que certas doenças atacam sempre os mesmos membros da família, na mesma idade, com os mesmos sintomas. Se há uma maldição financeira, você vai notar que sempre que alguém da família está prestes a prosperar, algo acontece que destrói a oportunidade, um negócio que dá errado, um investimento que se perde, uma demissão inesperada. Esses padrões não são coincidências. São assinaturas espirituais de maldições operando. Mas quando São Miguel corta essas maldições com sua espada de fogo, os padrões se quebram imediatamente. De repente, onde havia repetição de problemas, começa a haver repetição de bênçãos. Onde havia ciclos de derrota, começam a aparecer ciclos de vitória. Eu quero que você pense por um momento nos padrões negativos que você reconhece na sua vida ou na sua família. Pode ser que todos os homens da sua linhagem tenham problemas com álcool. Pode ser que as mulheres da sua família nunca consigam manter relacionamentos duradouros. Pode ser que ninguém da sua descendência consiga prosperar financeiramente. Pode ser que todos tenham tendência à depressão ou ansiedade severa. Agora eu quero que você visualize São Miguel com sua espada de fogo cortando especificamente esses padrões. Veja a espada dele cortando a maldição do alcoolismo e estabelecendo sobriedade permanente sobre os homens da sua família. Veja a espada dele quebrando a maldição de relacionamentos destrutivos e atraindo amor verdadeiro para as mulheres da sua linhagem. Veja o fogo da espada dele derretendo as correntes da pobreza e liberando prosperidade abundante sobre sua descendência. Agora vamos fazer juntos uma oração específica contra as maldições que você reconhece na sua vida. Se puder, ajoelhe-se. Se não puder ajoelhar, curve sua cabeça em reverência. Vamos clamar especificamente contra cada padrão negativo que você identifica. São Miguel Arcanjo, grande comandante dos exércitos celestiais,
Eu clamo por tua poderosa intercessão contra as maldições específicas que operam sobre minha vida e minha família. Tu que empunhas a espada de fogo forjada no trono de Deus, corta agora toda a maldição de enfermidade que persegue minha linhagem. Queima todo espírito de doença hereditária. Anula todo o contrato demoníaco que dá direito às enfermidades de se perpetuarem através de gerações. Eu declaro saúde divina sobre toda a minha descendência. Desde meus antepassados até meus descendentes futuros, São Miguel, corta com tua espada toda a maldição de relacionamentos destrutivos sobre minha família. Queima toda influência demoníaca que traz traição, abandono, discórdia e separação. Anula todo o pacto das trevas que impede o amor verdadeiro de prosperar na minha linhagem. Eu declaro relacionamentos saudáveis, casamentos abençoados, famílias restauradas sobre toda a minha descendência, São Miguel. Rompe com o fogo da tua espada toda maldição de pobreza e escassez sobre minha vida. Corta toda a influência de espíritos de miséria que impedem a prosperidade da minha família. Queima todo o altar demoníaco levantado contra minha abundância financeira. Eu declaro prosperidade divina, multiplicação sobrenatural, abundância permanente sobre toda a minha linhagem, São Miguel. Destrói com tua espada flamejante toda a maldição de morte prematura que opera sobre minha família. Corta todo espírito de acidentes, violência e mortes trágicas. Queima todo o decreto das trevas que encurta a vida dos membros da minha descendência. Eu declaro vida longa, saúde plena, proteção divina sobre todos os meus familiares, São Miguel. Aniquila com o poder da tua espada toda maldição de vícios e compulsões sobre minha linhagem. Corta toda influência de demônios de álcool, drogas, jogos, pornografia e qualquer tipo de escravidão. Queima toda corrente de dependência que passa de pais para filhos. Eu declaro liberdade total, mente sóbria, vida equilibrada sobre toda a minha família, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que toda maldição foi cortada, toda corrente foi quebrada, todo contrato demoníaco foi anulado pela espada de fogo de São Miguel Arcanjo. O que foi feito no mundo espiritual agora se manifesta no mundo natural. Minha família está livre, minha linhagem está purificada, minha descendência está abençoada. Assim seja, assim se cumpra. Amém. Agora levante sua cabeça e sinta a atmosfera espiritual completamente transformada ao seu redor. Respire profundamente e perceba como o ar parece mais leve, mais puro, mais livre. Isso não é imaginação, é realidade espiritual. São Miguel acabou de fazer uma limpeza completa no território espiritual da sua vida, removendo toda a influência demoníaca e estabelecendo uma nova ordem angelical. Mas agora chegamos ao ponto mais crucial desta jornada. O momento da entrega total e da fé absoluta. Porque quebrar maldições não depende apenas de orar forte, não depende apenas de clamar anjos. Depende também de você render-se completamente ao senhorio de Jesus Cristo e confiar totalmente no plano de Deus para a sua vida. Mesmo quando você não entende todos os detalhes desse plano, muitas pessoas querem que Deus quebre as maldições sobre suas vidas, mas não querem entregar completamente suas vidas para Ele. Querem liberdade espiritual, mas querem continuar vivendo como sempre viveram. Querem que os anjos lutem por elas, mas não querem lutar contra seus próprios pecados. Querem que as maldições sejam quebradas, mas não querem quebrar os hábitos que podem abrir portas para que novas maldições se estabeleçam. Mas eu preciso te dizer uma verdade que pode ser desconfortável. Libertação duradoura requer transformação pessoal. Não adianta São Miguel quebrar uma maldição de relacionamentos se você continua escolhendo parceiros pelos motivos errados. Não adianta quebrar uma maldição de pobreza se você continua com hábitos financeiros destrutivos. Não adianta quebrar uma maldição de enfermidade se você continua com um estilo de vida que prejudica a sua saúde. A libertação completa acontece quando há cooperação total entre o sobrenatural e o natural, entre a ação dos anjos e a ação humana, entre o poder de Deus e a responsabilidade pessoal. São Miguel quebra as correntes espirituais, mas você precisa escolher não se prender novamente. Os anjos purificam a atmosfera, mas você precisa manter essa pureza através das suas escolhas diárias. Eu conheci um homem que teve uma maldição de alcoolismo quebrada de forma sobrenatural, através da intercessão de São Miguel. Durante anos ele havia tentado parar de beber, mas sempre recaía. Então ele fez uma oração específica pedindo que São Miguel cortasse com sua espada de fogo toda a maldição de vício sobre sua vida. E aconteceu um milagre. De um dia para o outro ele perdeu completamente o desejo de beber álcool. Mas 3 meses depois, ele voltou a beber. Sabe por quê? Porque embora a maldição tivesse sido quebrada, ele continuou frequentando os mesmos lugares, mantendo as mesmas amizades, enfrentando os problemas da mesma forma que sempre enfrentou. Ele não cooperou com a libertação que havia recebido. Ele não fez a parte dele. Foi preciso ele entender que libertação é uma parceria entre o céu e a terra. Deus faz a parte que só Deus pode fazer, quebra as correntes espirituais. Mas nós precisamos fazer a parte que só nós podemos fazer,
tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes, viver de forma diferente. Quando você compreende isso, quando você se entrega totalmente para Deus e assume o compromisso de viver de acordo com os princípios divinos, aí sim a libertação se torna permanente e irreversível. Aí sim as maldições não conseguem retornar porque você fechou todas as portas através das quais elas poderiam entrar novamente. Eu quero que você faça comigo agora a oração mais importante da sua vida. A oração de entrega total e compromisso absoluto com Deus. Estenda suas mãos, palmas para cima, como símbolo de que você está entregando tudo para Ele. Pai Celestial, eu venho à Tua presença reconhecendo que preciso não apenas de libertação, mas de transformação. Não quero apenas que as maldições sejam quebradas. Eu quero que minha vida seja completamente renovada. Eu te entrego meus hábitos, meus vícios, minhas tendências, minhas fraquezas. Te entrego minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de reagir aos problemas. Eu não quero mais viver da maneira antiga. Eu quero viver segundo teus princípios, segundo tua vontade, segundo teus caminhos. Comprometo-me a cooperar com a libertação que tu estás me dando. Comprometo-me a fechar todas as portas que possam permitir que maldições retornem. Comprometo-me a viver de forma que honre o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. Eu te entrego meus relacionamentos, que eu escolha pessoas certas e me afaste de influências destrutivas. Te entrego minhas finanças, que eu seja sábio, generoso e próspero segundo tua vontade. Te entrego minha saúde, que eu cuide do corpo que tu me deste como templo do teu Espírito, Senhor. Eu não quero apenas ser livre. Eu quero ser transformado. Não quero apenas quebrar maldições, eu quero estabelecer bênçãos. Não quero apenas sair da escuridão, eu quero andar na luz. Faça de mim uma nova criatura. Que tudo que era velho passe e tudo se faça novo na minha vida. Em nome de Jesus eu me entrego completamente a Ti. Amém. Agora mantenha suas mãos estendidas e sinta o poder transformador de Deus descendo sobre você como chuva suave. Sinta seu amor incondicional envolvendo seu coração. Sinta sua graça purificadora limpando sua alma. Esta é a sensação de alguém que acaba de fazer um pacto de vida com o Deus do universo. A partir deste momento, você não é mais escravo do seu passado. Não é mais vítima de maldições geracionais. Não é mais prisioneiro de padrões familiares destrutivos. Você se tornou filho livre do Deus Altíssimo, com autoridade para determinar seu próprio destino através das escolhas que faz alinhadas com a vontade divina. E agora chegamos ao momento mais glorioso desta nossa jornada, a manifestação completa da libertação. Porque quando São Miguel corta maldições com sua espada de fogo, quando anjos purificam territórios espirituais, quando você se entrega totalmente a Deus, algo extraordinário acontece. O impossível se torna possível, o sobrenatural se manifesta no natural, o céu invade a terra. Imagine a cena no mundo espiritual neste exato momento. Onde antes havia fortalezas demoníacas estabelecidas sobre sua vida, agora há torres angelicais irradiando luz divina. Onde antes havia correntes espirituais te prendendo ao passado, agora há pontes douradas te conectando ao futuro que Deus planejou para você. Onde antes havia névoas de confusão e opressão, agora há claridade cristalina e liberdade absoluta. São Miguel está de pé no centro da sua vida espiritual, sua espada de fogo ainda emanando chamas purificadoras. Mas agora ele não está mais cortando. Ele está guardando. Ele se tornou o sentinela permanente da sua libertação, o protetor eterno da sua família, o guardião perpétuo da sua linhagem. E ao redor dele, em formação militar perfeita, estão posicionados os anjos que vão garantir que sua libertação seja mantida para sempre. Esta transformação não é temporária, não é provisória, não é experimental. Quando Deus quebra maldições através da espada de fogo de São Miguel, Ele o faz de forma definitiva e irreversível. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso significa que quando Deus te liberta, Ele não volta atrás na decisão. Quando Ele quebra uma maldição, ela permanece quebrada para sempre. Mas há algo ainda mais poderoso que quero te revelar. Quando maldições são quebradas sobre sua vida, isso não apenas te beneficia, mas beneficia todas as gerações que virão depois de você. Seus filhos, netos, bisnetos nascerão em uma linhagem purificada. Eles não herdarão os problemas que você herdou. Eles não enfrentarão as batalhas que você enfrentou. Eles começarão a vida com vantagem espiritual, com proteção angelical, com bênçãos estabelecidas. Você se tornou o que a Bíblia chama de quebrador de correntes. Você é aquele membro da sua família que disse chega aos padrões destrutivos. Você é aquela pessoa que teve coragem de clamar pela intervenção divina. Você é o ponto de virada na história da sua linhagem familiar. A partir de você tudo muda. A partir da sua geração, tudo se transforma, e isso traz uma responsabilidade gloriosa. Você precisa viver à altura da libertação que recebeu. Precisa andar como alguém que foi liberto. Precisa tomar decisões como alguém que está livre.
Precisa pensar como alguém que quebrou correntes geracionais, porque sua vida agora não é apenas sobre você. É sobre todas as gerações que virão depois. A Bíblia fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso significa que liberdade requer vigilância. Libertação exige manutenção, quebra de maldições, demanda preservação da pureza espiritual. Levante-se agora se conseguir, ou levante-se em espírito. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Há uma autoridade diferente na sua voz quando você fala sobre seu futuro. Há uma confiança diferente no seu olhar quando você enxerga seus sonhos. Há uma paz diferente no seu coração quando você pensa na sua família. Levante suas mãos em direção ao céu e declare comigo a declaração da liberdade total. Eu sou livre. Livre de toda maldição. Livre de todo padrão destrutivo. Livre de toda corrente geracional. A espada de fogo de São Miguel Arcanjo cortou definitivamente toda a obra das trevas sobre minha vida. Eu ando em liberdade. Eu vivo em liberdade, eu prospero em liberdade. Minha família está livre. Minha linhagem está purificada. Minha descendência está abençoada. O que foi feito no mundo espiritual agora se manifesta no mundo natural. Eu sou uma nova criatura. Tudo que era velho passou. Tudo se fez novo. Em nome de Jesus, declaro, eu sou completamente livre. Agora respire a liberdade. Sinta o ar puro da libertação enchendo seus pulmões. Sinta a leveza de quem não carrega mais o peso de maldições geracionais. Sinta a esperança de quem sabe que o futuro será diferente do passado. Esta é a sensação de alguém que foi verdadeiramente liberto pelo poder de Deus. Mas receber libertação é apenas o início de uma nova jornada. Manter essa liberdade, aprofundá-la, transmiti-la para as próximas gerações, isso requer práticas espirituais específicas que vão fortalecer a proteção angelical sobre sua vida e garantir que as maldições nunca mais encontrem terreno fértil para operar. A primeira prática que eu quero ensinar é a oração matinal de proteção. Todos os dias. Antes de começar suas atividades, coloque sua mão direita sobre o coração e declare: São Miguel Arcanjo, mantenha tua espada de fogo ativa sobre minha vida hoje, que nenhuma maldição encontre brecha para operar, que nenhuma influência demoníaca consiga se aproximar, que tua proteção seja uma muralha de fogo ao meu redor durante todo este dia. A segunda prática é a purificação semanal do ambiente. Uma vez por semana, caminhe por toda a sua casa, ou visualize se não puder caminhar declarando em cada cômodo: este lugar está consagrado ao Senhor. Nenhum espírito imundo pode habitar aqui. A presença dos anjos de Deus enche este ambiente. A paz do céu reina neste lar. Se possível, acenda uma vela branca enquanto faz isso, como símbolo do fogo purificador de São Miguel. A terceira prática é a oração da linhagem familiar. Pelo menos uma vez por mês, ore especificamente por cada membro da sua família, declarando libertação e bênção sobre cada um, Pai Celestial. Eu cubro com o sangue de Jesus cada membro da minha família. Declaro que a libertação que recebi se estende a todos eles. Que a proteção de São Miguel cubra meus pais, meus filhos, meus irmãos, meus netos. Que nenhuma maldição do passado os alcance. E que somente bênçãos os acompanhem. A quarta prática é o jejum da pureza. Uma vez por mês. Faça um jejum de 24 horas com acompanhamento médico se necessário, dedicado especificamente a manter sua libertação. Durante este jejum, evite não apenas comida, mas também entretenimentos mundanos, redes sociais, conversas negativas. Dedique o tempo à oração, leitura bíblica e meditação espiritual. A quinta prática é a declaração de identidade livre. Todos os dias. Olhe-se no espelho e declare: eu sou filho, livre do Deus Altíssimo. Nenhuma maldição tem poder sobre mim. Nenhuma corrente pode me prender. Nenhum padrão destrutivo pode me dominar. Eu carrego a unção da libertação. Onde eu vou, levo liberdade. Quem convive comigo recebe libertação. Minha presença quebra maldições sobre outros. A sexta prática é a gratidão pela libertação. Toda noite antes de dormir, agradeça especificamente pela libertação que recebeu. Obrigado, Senhor, por quebrar as maldições sobre minha vida. Obrigado, São Miguel, por lutar por mim. Obrigado pela liberdade que desfruto hoje. Que eu nunca me esqueça do que tu fizeste por mim. E que eu viva sempre de forma digna desta libertação. A sétima prática é a intercessão pelos cativos. Uma vez por semana, ore por pessoas que você conhece que ainda estão presas a maldições, vícios, padrões destrutivos. Pai, assim como tu me libertaste, liberta fulano de tal. Envia São Miguel para quebrar as correntes que o prendem. Que a mesma libertação que operas em minha vida se manifeste na vida dele. Esta oração quebra cadeias de maldições sobre outras pessoas
e fortalece sua própria liberdade. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo clicando no botão de inscrição. Este é um canal dedicado à guerra espiritual e libertação. E você não pode perder nenhum ensinamento que pode fortalecer ainda mais sua liberdade. E mesmo que você precise sair antes do final, São Miguel Arcanjo compreende seu coração sincero e continuará mantendo sua espada de fogo ativa sobre sua vida. Mas se puder ficar até o fim, você receberá a bênção final que selará para sempre sua libertação. A oitava prática é a renovação da mente através da palavra. Diariamente, leia pelo menos um salmo e uma passagem bíblica que fale sobre liberdade, vitória, proteção divina. Memorize versículos que falem sobre sua identidade como filho livre de Deus. Substitua pensamentos de medo e opressão por verdades bíblicas sobre sua liberdade. A nona prática é o testemunho da libertação. Sempre que tiver oportunidade apropriada, testemunhe sobre a libertação que Deus operou na sua vida. Conte como maldições foram quebradas, como padrões foram transformados, como São Miguel interveio. Este testemunho glorifica a Deus e inspira outras pessoas a buscar sua própria libertação. A décima prática é a vigilância espiritual constante. Mantenha-se sempre atento aos sinais de que maldições podem estar tentando retornar, padrões antigos ressurgindo, tentações específicas se intensificando, problemas familiares se repetindo. Ao primeiro sinal, ore imediatamente clamando a proteção de São Miguel e declarando sua autoridade como filho livre de Deus. Você percebe que nenhuma dessas práticas é complicada ou impossível de realizar. Deus não está pedindo coisas extraordinárias de você. Ele está pedindo apenas consistência, vigilância espiritual, cooperação com a graça que Ele derramou sobre sua vida. Quando você mantém essas práticas com sinceridade, sua libertação se aprofunda cada dia mais e sua proteção espiritual se torna cada vez mais sólida. Agora eu quero orar uma oração poderosa sobre sua vida, uma oração que vai selar todas essas práticas e ativar a proteção permanente dos anjos sobre você, Pai de toda libertação. Eu oro agora por cada pessoa que experimentou quebra de maldições através desta palavra. Concede a elas disciplina espiritual para manter essas práticas. Desperta nelas uma vigilância constante contra qualquer tentativa do inimigo de restabelecer antigas opressões. Que essas práticas não sejam rituais vazios, mas pontes vivas de conexão com tua proteção. São Miguel Arcanjo, eu te encarrego solenemente. Mantém tua espada de fogo sempre ativa sobre cada uma dessas vidas. Que tua proteção seja uma muralha intransponível contra qualquer retorno de maldições. Estabeleça anjos guardiões permanentes sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada linhagem que foi libertada hoje. Em nome de Jesus, selamos esta libertação para toda a eternidade. Amém? Coloque suas mãos sobre seu coração e sinta que algo foi selado para sempre dentro de você. Sinta que uma proteção eterna foi estabelecida sobre sua vida. Sinta que você não caminha mais sozinho, há anjos invisíveis ao seu lado, a São Miguel empunhando sua espada em sua defesa, ao próprio Deus como seu protetor supremo. E agora chegamos ao momento mais emocionante de toda a nossa caminhada juntos. O encerramento épico onde tudo se conecta, onde sua libertação é confirmada pelos céus, onde a história que comecei no início finalmente se resolve de forma gloriosa. Lembram-se da família Santos, Antônio e Maria, que clamaram por São Miguel para quebrar a maldição de morte prematura que perseguia os homens da família há 4 gerações. Depois daquela noite de oração desesperada, coisas extraordinárias começaram a acontecer. No primeiro dia após a oração, Antônio teve um sonho vívido onde viu São Miguel com uma espada flamejante cortando correntes invisíveis que estavam ao redor da sua família. No sonho ele viu o arcanjo declarando: as correntes estão quebradas. O decreto de morte prematura está anulado. Esta linhagem viverá e não morrerá. No segundo dia, Maria encontrou, limpando o sótão, uma caixa com documentos antigos da família. Entre os papéis descobriu que o bisavô de Antônio havia se envolvido com práticas de ocultismo, tentando se comunicar com espíritos para ficar rico. Ali estava a origem da maldição, um pacto demoníaco feito há mais de 100 anos que deu direitos legais aos demônios para ceifar as vidas dos homens da família. No terceiro dia, Antônio estava voltando do trabalho quando um caminhão descontrolado veio em sua direção. Segundo as testemunhas, era impossível que ele escapasse do acidente fatal. Mas, de repente, como se uma força invisível tivesse empurrado o carro, ele foi arremessado para o acostamento escopando ilício. Todos disseram que foi um milagre inexplicável. Mas o mais impressionante aconteceu nos meses seguintes. Antônio não apenas sobreviveu aos 33 anos, como também começou a prosperar de forma extraordinária. Conseguiu um trabalho melhor, comprou a casa própria, teve 2 filhos saudáveis. Descobriram que ele havia quebrado definitivamente o padrão. Nem ele nem seus filhos enfrentariam morte prematura.
Hoje, 20 anos depois, Antônio tem 53 anos. Seus filhos são homens prósperos e saudáveis, e toda a família se tornou um testemunho vivo do poder da espada de fogo de São Miguel para quebrar maldições geracionais. Eles sempre dizem: naquela noite, quando clamamos por São Miguel, não imaginávamos que ele não apenas salvaria uma vida, mas transformaria toda uma linhagem familiar. E eu quero te dizer: você é o Antônio, você é a Maria desta história. Você é aquela pessoa que teve coragem de clamar pela intervenção sobrenatural. Você é aquela pessoa que não se conformou com padrões destrutivos. E assim como São Miguel interveio na vida da família Santos, ele interveio na sua vida hoje. As correntes geracionais que prendiam sua família foram cortadas. Os contratos demoníacos que davam direitos aos espíritos malignos foram anulados. Os padrões de derrota que se repetiam através de gerações foram quebrados para sempre. Você se tornou o ponto de virada na história da sua linhagem. Efatá sobre sua liberdade. Efatá sobre sua proteção. Efatá sobre sua família. Efatá sobre sua descendência. A espada de fogo de São Miguel Arcanjo cortou definitivamente toda a maldição, e nada, absolutamente nada, pode reverter o que foi feito no mundo espiritual hoje. Feche seus olhos por um momento final e sinta a presença gloriosa de São Miguel bem ao seu lado. Veja-o guardando sua espada de fogo, não porque a batalha terminou, mas porque a vitória está consolidada. Veja-o assumindo sua posição permanente como guardião da sua libertação, protetor da sua família, defensor da sua linhagem. À sua direita há uma multidão de anjos purificadores que terminaram de limpar completamente sua atmosfera espiritual. À sua esquerda, há serafins que estabeleceram um círculo permanente de proteção ao seu redor. Em sua frente, há querubins que pavimentaram um caminho de bênçãos para todo o seu futuro. Atrás do Voca, há arcanjos que selaram definitivamente todo o seu passado, impedindo que qualquer influência negativa retorne. Acima da sua cabeça, os céus se abrem, e uma voz como de muitas águas declara: este é meu filho liberto, esta é minha filha libertada. Toda maldição foi quebrada. Toda corrente foi cortada, todo contrato demoníaco foi anulado. A partir de hoje, somente bênção, somente proteção, somente favor divino sobre esta vida e sobre toda esta linhagem. Agora abra seus olhos lentamente. Você não é mais cativo de maldições. Você não é mais escravo de padrões destrutivos. Você não é mais vítima de correntes geracionais. Você é filho livre do Deus Altíssimo, protegido pela espada de fogo de São Miguel Arcanjo, guardado pelos anjos mais poderosos do céu. Levante-se e faça comigo a declaração final da liberdade eterna. Eu declaro solenemente diante de toda a força espiritual no céu, na terra e debaixo da terra: eu sou completamente livre. A espada de fogo de São Miguel Arcanjo cortou definitivamente toda a maldição sobre minha vida. Eu ando em liberdade absoluta. Eu vivo em proteção permanente. Eu prospero em favor divino. Minha família está livre. Minha linhagem está purificada, minha descendência está abençoada. Nenhuma maldição do passado pode me alcançar. Nenhuma corrente pode me prender. Nenhum padrão destrutivo pode me dominar. Eu sou mais que vencedor através daquele que me amou. Sou filho do Rei dos Reis, protegido pelo comandante do exército celestial, guardado pelos anjos mais poderosos do universo. Minha liberdade é eterna. Minha proteção é permanente. Minha vitória é garantida. Em nome de Jesus. Está consumado, está selado, está confirmado para toda a eternidade. Amém. Nossa jornada chegou ao fim, mas sua caminhada de liberdade está apenas começando. Deixe um comentário contando qual maldição específica foi quebrada na sua vida através desta oração. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que precisam desta libertação, porque quando dividimos a liberdade, ela se multiplica. Se esta palavra libertou sua alma, se quebrou correntes na sua vida, se trouxe esperança ao seu coração, demonstre isso curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para receber mais conteúdo de guerra espiritual e libertação. Eu faço esta promessa sagrada. Continuaremos orando por cada pessoa que foi impactada por esta mensagem. São Miguel Arcanjo foi acionado sobre sua vida hoje, e ele permanecerá de guarda para sempre. Vá em paz, mas vá em liberdade. Vá protegido, vá abençoado, vá guardado pelos anjos de Deus. Lembre-se sempre, você foi criado para ser livre, destinado para vencer, escolhido para quebrar maldições e estabelecer bênçãos. Que a espada de fogo de São Miguel Arcanjo permaneça sempre ativa sobre sua vida. Que a proteção dos anjos seja sua companhia constante. E que a liberdade de Cristo seja sua herança eterna. Até nosso próximo encontro, receba um abraço do céu e a certeza absoluta de que você é completamente, eternamente, gloriosamente livre. Deus te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.